Fala, meus amigos, beleza? Tranquilo com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui para mais um episódio do Nação Talks. Estamos aqui dessa vez com a Maria. Oi, gente. Da outra vez a gente percebeu que a gente não se apresentou. É então, verdade, prazer, é verdade. eu sou a Maria. Esse é o Arthur. Eu sou o Arthur. A gente que vai apresentar o podcast dessas vezes. Vocês gostaram do último episódio, gente? Foi o episódio com o pastor Cadu. A gente postou. Foi muito bom, né? Foi uma muito benção. especial. E A gente pediu pra vocês comentarem lá, então fala aqui também, né? É O verdade. que vocês acharam. Fala pra gente aqui, comenta aqui embaixo, já antes do vídeo começar, já pega o link aqui de compartilhamento e manda pros seus amigos. Poxa, a gente tá falando hoje de um tema muito legal, a gente vai explicar pra vocês como vai ser a temática desse episódio, vai ser um pouquinho diferente do último que vocês assistiram com o pastor Cadu, mas eu vou explicar, mas já pega o link aqui já, não espera terminar não, eu sei que você vai ver até o final, eu sei que você vai gostar, eu sei que vai ser uma benção, mas já pega aqui agora, compartilha, cara, no seu story, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo do seu Wake da escola, grupo dos seus amigos na escola, pra gente conseguir espalhar a mensagem do Evangelho o máximo possível para todas as pessoas. Show? Então já compartilhou, já se você está ouvindo no Spotify, deixa seu comentário aí também, no YouTube, essas coisas todas, né? Já podemos apresentar nossas convidadas de hoje? Vamos lá então. Antes de eu explicar o tema para vocês, vamos apresentar quem que tá aqui na mesa com a gente hoje, né não? Maria Melo e Livinha. Estão aí. Não, oi, gente. Vocês estão bem? Oi, gente. Vocês estão joia? Vocês estão beleza? Se apresentem, gente. Eu sou a Maria Clara, o pessoal me chama de Melo, tenho 17 anos, estou no 3º ano do ensino médio e estou na Nação Team atualmente. Que legal. Eu sou a Lívia, eu tenho 16 anos, eu estou na Nação Team também, sou da Coro, estou no 3º ano e estudo no IF. Que legal, que legal. As duas são do IF, porque a gente vai falar sobre uma coisa relacionada. Esse episódio, diferente do último, a gente vai ter um tema para a gente discutir durante esse período que a gente vai estar aqui, a gente conversar um pouco sobre. E o de hoje, o tema é Evangelho nas escolas e faculdades. Que eu e a Maria fazemos faculdade, vocês estão no ensino médio. Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito pertinente e muito importante para a gente estar falando aqui hoje. A gente convidou vocês porque hoje o Wake IF, que é o Wake mais histórico talvez da Nação Team, tá ali com vocês. Não participando. A Naju também, que tá aqui, né, Naju? Olha aí, a nossa produção. Mas eu queria que a gente começasse a introduzir um pouquinho, vocês contando mais ou menos como que vocês estão, como tá a galera de vocês, compartilhando um pouquinho desse testemunho, pra gente começar esse assunto. Porque eu acho que vocês vão concordar comigo. Tem muita gente que vive o evangelho na igreja, só que na escola, no ambiente escolar, no ambiente da faculdade, vive parece que uma coisa completamente diferente. E isso não bate, né? Então, como é o Wake... Às vezes, para quem não sabe, né? Se você tá Às vendo vezes a gente, a pessoa nem sabe como é que sabe o acontece, é o né? Wake, Então, não conta sabe mais que ou é menos alguma assim, coisa. como que vocês fazem. O que é o Wake, Maria Clara Mello? O Wake é um grupo. Amém. Você sabe falar juntas? Vocês conseguem falar essa frase juntas? O Wake é um O grupo? que é o Wake e o Vamos IF? tentar. 1, 2, 3. O Wake é um grupo de adolescentes. Não, vai, tentativa 2, vai, 1, 2, 3 e... O Wake é um grupo de crescimento de pessoas apresentadas. Vocês não estão entendendo nada, era um trabalho que vocês e fizeram. fazê-lo conhecido. Foi um trabalho que vocês fizeram, Não, né? foi uma vez que a gente voltou, ano passado, que a gente voltou das aulas e a gente queria fazer um vídeo chamando a galera pro Wake. A gente falou, vamos explicar o que é o O Wake. Wake é um grupo de crescimento de pessoas apaixonadas por Jesus. Que querem fazê-lo conhecido. Aí, resumiu bem, eu aprendi, acho. viu? Aprendeu. Mas é isso que é o Wake. O que é o Wake, Maria Mello? Pare, gente, pare. Não, mas posso explicar? Pode. explicar. Tudo bem. O Wake é justamente isso. São pessoas, geralmente da IPV, né, da Família Viva, que a gente se junta na escola e a gente tenta levar uma palavrinha rápida, porque é no tempo ali do intervalo que a gente tem, então é tipo meia horinha. E a gente fala de Jesus e a gente tenta também, a gente prega para as pessoas durante a semana. A gente quer levar isso para as pessoas e a gente vai juntando uma galera e virou Wake. Olivia, você veio pra cá com o Wake, não foi? Sim, o Wake foi a portinha de entrada. Ah, que legal, Legal, verdade. como que foi isso? Primeiro, eu fiquei amiga da Maria Melo, né? A Lívia que é minha vizinha, gente, muito legal. Um salve para o 9 de abril. Grande Nine. E eu entrei
entrei, assim, através do Wake. Aí eu comecei a ir no Wake, fui quase um mês. Aí eu parei de ir, eu voltei aí. E quando eu voltei, aí logo eu já vim pra nação. Mas o Wake foi a portinha de entrada pra conhecer Jesus. Que legal. E assim, é um Wake que já passou muita gente aqui da nação, né? Muita gente que tá aqui já passou por lá. E é uma fase muito importante no ensino médio, porque a gente... Eu também tive um Wake no ensino médio, foi o Wake do CAB, junto com o Henri, com a galera, com o Amorim. E é uma época que a gente, no ambiente escolar, está lidando com muitas mudanças, muitas fases e muitas influências. Eu acho que uma coisa que a gente mais bate na tecla com essa galera que está nessa faixa etária, nessa idade, é o quê? O ambiente que você tá vai influenciar muito nas suas escolhas. Em tudo. Então, eu acho que, assim, a ideia do Wake, que é, cara, resumindo mais ainda, é uma célula lá na escola, é uma célula na faculdade, né? A ideia não é só a gente se isolar num grupinho aqui e, olha, a gente está aqui no nosso grupinho e a gente vai tentar lutar para a gente não se corromper. Não. Mas é o ambiente contaminar, no sentido bom da palavra, o restante. Exato. Né? Como que funciona hoje o de vocês? Porque vocês têm uma liberdade muito legal. Que maneiro, porque vocês têm um Wake de 1 hora. A gente tinha, no primeiro ano, a gente tinha, tipo, 1 hora pra fazer o Wake. Caraca. E acontecia... Na real, no início de tudo, era todos os dias. Todos os dias da semana a gente fazia. Caramba! Todos os dias a gente fazia em 20 minutos. De bobeira, fazendo nada. E aí depois passou a ser... sol e tocando violão. Sim, e depois passou a ser por 1 hora. Aí, tipo, foi incrível, foi bombástico. Mas hoje em dia a gente faz em meia hora na sexta-feira. Isso. Explica melhor como que é hoje em dia lá. Bom, a maioria do pessoal que chegou junto com a gente é tudo 3º ano e é nosso último ano lá. Então, esse ano, a gente está buscando pessoas para continuar o Wake. Olha aí, você que estuda no IFRJ. Continue o Wake. Pinheiral. Sim. E está sendo muito bom, porque está chegando gente, a gente estava muito preocupados no início do ano, o que a gente vai fazer esse ano. E aí não tinham meninos para continuar, só tinham 2. E aí nessa última sexta-feira tinham 19 meninos com a gente. Uau! É incrível. Que loucura. Sim, tá chegando bastante gente. Então... Que maneiro. A gente tem que desenvolver isso, porque é aquele negócio, a gente precisa ser família onde a gente está. Então a gente constrói essa família influencia as pessoas, né? Porque eu acho que o tema é que pra gente voltar, evangelho nas escolas e faculdades, nos meios acadêmicos. Não é só o Wake, não é só esse momento de célula que uma vez por semana eu junto com meus amigos, mas eu tenho muito para mim que todos os meus passos, as minhas ações, os meus trabalhos influenciam ao modo como as pessoas me veem. Então, se elas me veem de uma forma, cara, como que eu vou estar pregando uma coisa sendo que eu vivo completamente outra? Eu estou pregando um evangelho de responsabilidade, estou pregando um evangelho de santidade, de compromisso, só que eu sou totalmente descompromissado com as minhas atividades, eu não entrego nada, eu estou nem aí para as aulas, eu não vou na aula, eu não faço as coisas. Isso não encaixa, isso não rola. Para mim, eu tenho vivido isso agora na faculdade, cara, eu quero ser excelente, tal como Jesus seria. Eu quero ser aberto, tal como Jesus seria. E eu quero ter os meus valores negociáveis, independente de qualquer coisa. Porque a gente tem aquilo que, por exemplo, as pessoas que estão de fora, para elas crerem, muitas das vezes, elas precisam primeiro ver alguma coisa. Com certeza. Né? A gente crê mesmo sem ver, mas, cara, alguém que está de fora, muitas vezes, para gerar fé, eles precisam ver. Então, por isso que, por exemplo, na Bíblia a gente via a gente não só na Bíblia, mas hoje também, manifestações de dons, manifestações de milagres, manifestações de palavras, de profecias, para gerar fé e credulidade nas pessoas. Credulidade existe essa palavra? Credulidade? Não sei, deve existir. Deve existir. Tem credulidade, tem credulidade. Eu pensei exatamente nisso. Eu pensei. Então, uma forma da gente se mover é assim, com conduta. É assim, você que está na sua escola, no ensino médio e tal, você está no fundamental, na faculdade, que seja. Você tem que ter uma conduta. Não adianta assim, eu vou no Wake da Livinha e da Melo lá. Mas a Livinha e a Melo na sala são uma baderna. A Livinha e a Melo na sala não entregam nada. Imagina? Estão nem aí pra nada. Poxa, que estilo de vida é esse?
carrega, né, todo o comportamento da pessoa. Tipo, a pessoa vai acreditar mesmo nos crentes vendo como eles são no dia a dia, né? Não só que eles se reúnem uma vez na semana, mas como elas são, como você falou, né? Ah, eu tô precisando de ajuda em tal prova. A Maria vai lá e me ajuda, sabe? É como é no dia a dia mesmo. Eu tenho até um testemunho com isso, que quando eu entrei ali, eu já tinha tentado fazer o Wake uma vez, só que acabou que foi uma confusão, assim, não deu tão certo. Uhum. E eu tava no 9º ano, não dava pra fazer ali na escola. E aí, quando eu entrei ali lá no IF, tinha algumas pessoas da escola antiga. E eu nem sempre fui cristã. Então, eu lembro que logo no início que eu comecei o Wake, uma pessoa espalhou, assim, pra escola falando que não acredita nela não, que essa menina tá mentindo, que ela não é crente. Eu sei que ela já fez. E aquilo me abalou muito. E, tipo, eu cheguei em casa chorando, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com o meu passado? Não dá pra pagar, mas, tipo, o Senhor tá vendo que eu tô tentando. E ali eu fiz um voto, assim, eu falei, agora eu vou levar isso à risca. Eu vou ser o exemplo aqui. E, cara, não é fácil, justamente. Lá, tem muita liberdade. A gente tem muita liberdade lá na escola. É muita coisa pra você escolher fazer ou não. Então, dava pra você se corromper muito fácil. Mas ali eu falei, é isso, eu quero mostrar a palavra através da minha vida. Então, a gente precisa ser exemplo e manter a santidade, entendeu? Como o Paulo fala, né? Tem uma conduta irrepreensível. Sim. E você falou desse comecinho, como que foi? Você começou sozinha? Então, eu comecei lá, foi até na sala de aula das meninas, tanto a Lívia, tanto a Ana Júlia, elas são também da minha sala. Logo nas primeiras semanas, a gente ficou falando de Jesus, e aí acabou que tinha um menino que também era aqui da igreja. E aí a gente viu que tinha mais uma menina, que é a Ana Elisa, e aí a Ana Júlia, ela tava voltando pra igreja. Ela acho que tinha passeado, voltou. Aí a gente chegou lá, tô expondo. E a gente sentou lá na sala e ficou falando de Jesus. Aí eu falei assim, cara, já tentei fazer uma vez, vamos tentar fazer, vamos juntar lá embaixo da árvore que tem na frente lá do prédio, e vamos tentar fazer uma célula. Fomos pra lá, começou com 4 meninas, incluindo eu. E aí a gente começou lá e a gente foi almoçar. Nisso que a gente tava subindo de volta, tinha um grupinho embaixo de uma árvore tocando violão e era louvor. Aí eu olhei assim e falei, o que é isso? E era um amigo nosso, Matheus, e aí eles estavam lá com a turma deles e a gente depois conversou e falou assim, cara, vamos juntar. E aí a gente juntou e aí que começou a loucura de fazer todo dia na semana. Dia. Assim começou. Porque eu acho que esse é o diferencial. A gente tem, além de tempo, além de disponibilidade, a gente tem tanta energia, tanta, tipo assim, cara, você que tá assistindo, você que tá na escola, na faculdade, mano, esses seus dias de juventude, de adolescência, nunca mais vão voltar. Tipo assim, esse período que você tem é para ser feito agora, é para ser vivido agora, sabe? Você não tem que... não, cara, mas quando eu virar pastor, aí beleza. Quando eu virar governante, quando eu virar anjo, aí eu vou começar a fazer as coisas. Você tem, cara, a coisa mais preciosa que existe para você fazer agora. A palavra profética, a palavra de Deus. Você pode usar dela para chegar e pregar o evangelho. Você pode usar ela para viver as loucuras. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais tenho boas lembranças na minha adolescência foram de loucuras. Coisas que a gente só não pensou na hora muito bem, mas a gente estava fazendo por amor a Jesus. Por isso que, assim, mano, se der errado, a gente vai passar vergonha. Mas e se der certo? Mas imagina se for, imagina se acontecer. Não é... Eu estava contando essa história na Z1, quando a gente estava essa semana lá, cara, um evangelismo que a gente fez na praça lá uma vez, e aí eu tava com o Márcio Vinícius e o Davi, aí a gente resolveu, mano, vamos subir para a praça da Igreja Católica lá em cima, num breu, para ver se tem alguém. E aí tinha um pessoal, e eu senti de entregar uma palavra para uma pessoa que tava lá. Mas, cara, dentro de mim veio assim, cara, e se não fizer sentido? Sempre isso. E se você quiser chegar para alguém na sua escola para falar de Jesus, e se você quiser orar por cura por alguém, e se não acontecer? Mas se não acontecer, tudo bem, o máximo que vai acontecer, você passar uma vergonha. Ela nunca mais vai lembrar disso. E tipo assim, se você não está pronto para passar uma vergonha por Jesus, então ainda tem muito de você para ser quebrado.
Ainda tem muito de você vivendo dentro de você. Ainda tem muito eu nisso tudo. Por que eu não posso passar vergonha? Porque a minha reputação não pode ser manchada de alguma forma. Mas e se der certo? E se acontecer e você for palavra de Deus para a vida daquela pessoa? Se você for um instrumento para Deus curar aquela pessoa? E se rolar, sabe? A gente pode viver o sobrenatural, a gente pode viver o extraordinário de Deus. Mas a gente precisa começar a se posicionar para isso. Exato. Em todos os âmbitos. Se você está na escola, cara, você tem 5 horas por dia. Você, isso é um pouquinho mais, né? Você tem bastante tempo no seu dia. Bastante tempo no seu dia. Convivendo com as mesmas pessoas. E qual o testemunho que você vai tirar disso tudo? Porque uma coisa, cara, o ensino médio vai passar. A faculdade vai passar. Eu tenho muito esse sentimento quando eu olho para trás do ensino médio, sabe? Tipo assim, quando você tá lá, parece que é terrível. Mas quando você sai, parece que é muito bom. Tipo assim, o ensino médio é maravilhoso. Só depois que você sai dele. Mas você tem uma sensação de tipo assim, de liberdade. Você tem uma paz de não ter outras preocupações. E se você consegue canalizar todas as preocupações na palavra de Deus, em espalhar o evangelho, isso pode render frutos inimagináveis na vida das pessoas, né? E, por exemplo, hoje, vocês tiveram o Wake essa semana e a galera que estava lá, tinha quanta gente lá no Wake dessa semana? Tinham 32. Gente, Cara, é o culto. 30, é um culto, 32 pessoas. Você imagina, 32 pessoas podendo conhecer a Jesus. 32 vidas, porque quando a gente fala de um número, parece que é muito frio, né? Poxa, é muito frio, não, é muito são frio. pessoas. Só que Sim, quando, tipo vidas. assim, nesses 32, 32 você oportunidades tira do eu. evangelho entrar na casa daquelas pessoas Exatamente. e mudar gerações. E se fosse eu, sabe? E se fosse eu que estivesse ali? E se fosse eu, não importava se fossem 32 ou uma. E se fosse eu que precisasse ser salvo e tivesse? A gente precisa, para conseguir ter não só coragem, mas ousadia para pregar o evangelho, de compaixão. Eu acho que essa é uma palavra que, assim, para você que está vendo, a gente tem que ter compaixão. Orar para que Deus gere compaixão no meio do seu coração. Porque a gente vê as coisas de forma muito fria, até elas se tornarem pessoais. Né? Até se tornar eu. O quanto eu estou disposto a me doer pelo outro. O quanto eu estou disposto a sentir a dor que o outro está sentindo. Né? Então, a gente começa a gerar testemunho disso. Vale a pena, nem que se for por uma vida, né? A gente faz isso por... Se das 30, só uma for salva, se só uma, valeu a pena. Porque é por isso que a gente faz. Então, se seu wake aí na sua escola só tem uma pessoa indo, cara, aproveita, porque é uma vida diante de Deus, sabe? Continua. E Ele está preocupado com isso, continua. E, como o Arthur falou, assim, as pessoas se movem pelo que elas veem. Então, assim, aquela pessoa que odeia crente, mas ela viu alguma coisa acontecendo ali na célula. Já aconteceu algum caso, assim, de uma pessoa que às vezes estava nem aí para isso, aconteceu alguma coisa na faculdade que vocês conseguiram chamar a atenção, assim, da galera? Olha, eu acho que já chegou muita gente que chegava pra gente e falava, tipo assim, eu não gosto de crente, mas vocês são diferentes. Vocês são legais, a gente gosta de vocês. A gente ouve, né? Tipo, tem os crentes chatos e tem os crentes legais. Às vezes é complicado isso, né? Tem que tomar cuidado. Peraí. Mas a Lívia fala bem sobre isso. Sobre não ser um crente chato. chato. Porque ela não era. Que bom! Lívia, tem quanto tempo você está na igreja, Lívia? Vai fazer 2 anos. Caraca, daqui 2 a anos já? 3 Meu meses. Deus. Impossível. Parece que foi ontem. Caraca, que legal. E eu era a pessoa que olhava e pensava, meu Deus, os crentes chatos. Então, temos à nossa Olha lá. frente. A Maria explicou que quando o EIC começou, né, no início do ano, quando eles entraram, era todo dia no sol. E aí eu chegava em casa e falava com os meus pais, tem um monte de doido tocando violão no sol todo dia. E aí depois eu fui, né, entendendo, e eu conheci a Maria, não foi com ela intenção de me... Não foi evangelizando, de me assim, prender, não, você tem que ir no Wake para você ir na nação. Ela se tornou minha amiga. Então, a importância da gente realmente estar pensando em ser alguém legal é que a pessoa está encontrando algo bom em você e não porque você está com segundas intenções de levar ela. Sim. Por mais que seja a nossa, né? A gente vai manipulando, mas não deixar exposto para a pessoa. Então, acho muito legal a gente estar realmente pregando no nosso dia a dia, sendo amigo ali.
Sim, é porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia a gente vê muita gente querendo engajar no evangelismo, em missões, e são pessoas que acabam caindo nisso de interesse. Você é uma pessoa interesseira, eu só vou falar com essa pessoa porque eu quero levar ela no wake e acabou. Mas não, tipo, eu tive que criar um relacionamento com a Lívia. Eu tive que levar ela na minha casa a primeira vez e ficar com muita vergonha de, tipo, meu Deus, eu nem tenho assunto com ela. O que eu vou fazer? Eu lembro que eu fiz miojo pra ela com muita vergonha. Mas, tipo, tem que criar o relacionamento primeiro. Sim. É verdade, porque eu acho que a intenção é amor. A intenção tipo assim, é criar laços de proximidade. E daí a gente desencadeia as outras coisas. Aí a gente introduz o evangelho. Mas se você é alguém que não ama as pessoas ao seu redor... Eu dei uma lição uma vez no Wake lá da faculdade falando sobre isso. Cara, se você é alguém que na roda de fofoca é o primeiro a falar, se você é alguém que é o primeiro a apontar o dedo, se é alguém primeiro a não apoiar as pessoas ao seu redor. Pô, tem um grupo apresentando um trabalho, precisando de uma ajuda no negócio. Você não é o primeiro a levantar e ir lá fazer, cara, você não está preparado para viver o evangelho aqui. Porque a gente precisa demonstrar amor pelas pessoas. Afinal de contas, por que a gente quer trazê-las aqui se não por amor? Exato. Então, será que eu quero trazer aqui porque... Ah, não, porque aí o pastor vai ver que o meu wake tem 32 pessoas e vai achar muito legal. Qual que é o interesse por trás disso? Sabe? Será que é genuíno de coração? E aí, falando de interesse, eu já entro num outro negócio que é muito legal. Pelo menos eu gosto muito de falar disso. Igual, cara, eu acho o Instagram do Wake de vocês muito maneiro. Eu acho muito legal, Naju. Parabéns, Naju. Eu acho muito legal. Eu rio muito, me divirto muito. Eu acho sim, que a gente ligar a câmera para mostrar o que estamos fazendo é muito especial. Muito cuidado para não confundir com fazer porque a câmera está ligada. Sim. Mas a gente mostrar isso, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Trazendo vocês que tem um wake, que está lá, a Vinha, a Melo, a Naju, o Cauã, o pessoal, todo mundo de lá, estão fazendo para que aumente a fé, para que gere fé em outras pessoas. Porque, pô, eu tô no wake da faculdade, eu vejo que vocês estão fazendo por aquilo que está sendo mostrado, cara, aumenta a fé em mim para, poxa, a gente consegue fazer isso aqui também. Às vezes tem alguém que está numa outra escola e vê isso daqui e fala, cara, a gente consegue começar, a gente pode começar. Sim. Mesmo que eu tenha 5 pães e 2 peixinhos. A Letec começou num wake. Né? Eu e a Maria somos a Letec, elas não são mais. Elas foram para coro, glória a Deus. Mas a Letec, ela se inicia com um wake no Delcio Horta. O João Rampazzo com um violão no intervalo. E um monte de gente atrás dele até que vem, que cresce, que é a multiplicação da log e tudo. Então, olha o que aconteceu hoje. Olha o quanto de gente que chegou na Letec. Olha a quantidade de pessoas que vieram a partir disso. A coro que veio a partir disso. Olha o arrastão que a gente conseguiu dar numa forma hipotética, dizendo por causa de alguém que decidiu sentar num recreio de escola e começar a falar de Jesus. Que começou a ser amável. Tipo assim, os testemunhos daquele pessoal naquela época do Wake eu acho muito legal. Tipo, o Márcio e o Gabriel falando que ele veio pro Wake porque ele tava de braço quebrado, braço quebrado, perna quebrada, e o João Rampazzo amarrou o cadastro dele. Sim. Sabe? Coisas assim. Serviço, amar, ter compaixão. E é assim que a gente consegue. Porque perseguição, coisas assim, vão acontecer. Não sei o de vocês. Já passaram por uma coisa assim? Algumas. Lá, tipo, quando a gente quis começar, a gente tinha que ver, né, na direção. Porque, como eu falei, eu tentei no meu 9º ano. E aí, tipo assim, eu fui... Em um dia, eu falei, gente, vou espalhar uns papeizinhos e vou chamar só o pessoal da sala. Aí a gente levou... Aí eu juntei no meio, assim, da quadra. Eu tinha 20 minutos de recreio. Deu, tipo, 2 minutos. Tava a escola inteira dentro da quadra. E aí, do nada, todo mundo da direção começou a procurar. Quem que tá causando isso? Aí eu fui pra direção, tipo, 2ª vez na vida indo pra direção. E eu não consegui nem pregar. Era muita gente querendo entender. Por que tá ali? Por que vocês estão ali? E aí, quando eu fui fazer, eu falei, não, vamos fazer certo. Aí a gente foi lá na direção. E aí ela falou que, tipo assim, vocês podem fazer, mas vocês não podem fazer. Mas, tipo assim, a gente não ia poder divulgar. Então, era tipo, eles vão deixar você fazer, mas vamos tentar encobrir isso de alguma forma. Sim, lá... Fazer escondido. Lá no IF tem um período livre, que é a saúde integrada, que é onde tem várias
Tinha, né? Porque agora é um FGF. Mas era quando a gente fazia o wake em 1 hora. Então tinha yoga, tinha várias Complicado. coisas. E aí a gente quis colocar o wake como um dos eventos para o pessoal ir. E aí logo barraram, porque é como se a gente estivesse impondo algo lá dentro da escola. Aí a gente foi. O pessoal tocando violão no wake é o pessoal do yoga. Perigoso. Tanto que teve reclamação. Eu lembro que o Matheus, que era quem tocava violão inicialmente, tipo, ele foi levado à direção, se não me engano, porque reclamaram que ele estava tocando violão alto. E nem era o momento de aula para começar e não era alto. Então, tipo, coisinhas bobas. E lá, é porque falando assim, se você tá tocando violão numa escola, já é meio assim, atrapalha, mas lá é uma fazenda muito grande, então ninguém tá prestando Não atrapalha, atenção. não atrapalha. Na sala de aula. E, tipo assim, na sala de aula também, talvez por ser federal, não sei se nas municipais, nas particulares também, mas, tipo assim, os professores, o tanto de piadinha que a gente ouve é, tipo, bizarro. E eles puxam, assim, justamente para causar alguma contenda ali na sala. Eles já sabem o grupinho, eles ficam jogando as indiretas. E a gente tem que ser manso e humilde de vamos acalmar, vamos tentar agir como Jesus agiria nesse momento. É muito difícil, porque ali eles são as nossas autoridades naquele lugar. Então eles estão sempre, a gente está sempre tendo atritos, mas aí, eu preciso me posicionar. Então o que eu faço agora? Aí... E é uma linha tênue, né? Entre se posicionar e parecer que você está se rebelando ali. É sempre exatamente. Exatamente, porque assim, eu vejo, quando eu olho, por exemplo, pro adolescente que conheceu a Deus, cara, o poder que você, adolescente, que você conheceu a Deus nos seus 13 anos, seus 14 anos, 15, 16, tem como um agente transformador na sociedade, é surreal. Por quê? Se você conhece a Deus, se você vive para Jesus mesmo, você tem alguma coisa que é muito importante nos dias de hoje, que são princípios e valores. Você tem princípios e valores negociáveis. Uma coisa que, assim, de casa, já vai se diferenciar de 90% das pessoas que estão ao seu redor. São pessoas que, se você segue a palavra de Deus, você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Você já tem uma visão de princípios e valores. Você não vai estragar o seu corpo com droga, você não vai estragar o seu corpo com bebida, com nada disso. Você tem um cuidado com o corpo. Então, é um povo que tem princípio, tem cuidado com o corpo, tem sabedoria, porque lê a palavra. Se você entende realmente que você é filho de Deus, você entende que tem que ter esse conhecimento na palavra. Tem discernimento. Cara, saiu uma pesquisa, eu dei uma olhada, foi... eu não vou lembrar a fonte da pesquisa agora, mas vocês acreditem em mim, por favor, não tô inventando isso. Mas que tinham feito que o adolescente, ou o jovem evangélico, era o jovem mais propenso a empreender e gerar riqueza. Era o povo mais propenso a tomar esse tipo de atitude, a liderar, porque já estava acostumado a ter esses coisas de liderança desde o começo, na igreja, em célula, em grupo, em GC, a tomar posições. Então, olha o poder que a gente tem na mão. Você olha o Brasil, que se diz tão evangélico, com uma camada de jovens tão grande. O que nos impede de influenciar as pessoas? O que nos impede de fazer um movimento, de transformar a sociedade que a gente vive? O que impede a gente de fazer os próximos 20 anos, a próxima geração conseguir partir de um teto muito mais alto ainda? Porque o piso que a gente está hoje foi até onde aqueles que vieram antes da gente construíram. A gente deve honrar eles por isso, mas até onde a gente vai deixar para a próxima geração construir? Se a gente tem um poder de entender que a gente se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente tem todas essas qualidades, mano, a gente precisa trazer as outras pessoas. A gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa orar por ousadia. A gente não pode só achar que, assim, Deus, me encha do seu Espírito para eu entrar na minha caverna e ficar lá para sempre. Para ficar aqui só. Deus sempre se move por demanda, né? Sim. Então, Deus vai encher a gente, vai dar sabedoria para vocês pregarem a palavra, vai dar estratégias, né? Justamente para usar. Então, é muito até hipócrita da nossa parte, né? Se a gente pede para Deus dar algo pra gente e a gente não faz nada com isso. Então, realmente, quando a gente tem o entendimento de que a partir do nosso posicionamento naquela faculdade, naquela escola, pessoas podem ser alcançadas, então Deus vai se mover para que aquilo aconteça, né? É da vontade de Deus, Deus é mais interessado do que a gente nisso. Sim, eu acho que é até algo que eu entendi quando, tipo assim,
quando eu fui para o ensino médio, começou aquela questão de prova para poder entrar em escola. Eu não queria de jeito nenhum ir para o IF. Eu queria ir para o CAP, porque estava todo mundo... CAP, salve para a galera do CAP. Todo mundo da igreja era do CAP. Então, eu queria ir para o CAP. E aí, eu lembro que eu me esforcei muito e não passei na prova. E aí, não passei com uma nota boa. E aí, eu fui na prova do IF. Eu nem sabia que era a prova do IF. Eu não sabia o que era o IF. E eu lembro que meu pai acordou, a gente foi correndo para lá. Eu fiz a prova. Acabou que, eu tirei uma nota muito boa. E aí, eu falei, não, mas eu não vou entrar. Minha mãe, vamos ver, eu não vou entrar. E aí, eu fiz as outras provas e nada. Foi a única opção. Aí, eu falei assim, quer saber, senhor? Não tô aqui por acaso, né? Eu lembro que no dia de acolhimento, a primeira coisa que eu fiz, eu botei a Bíblia dentro da mochila e falei, eu vim aqui para isso, porque eu não tenho nenhuma outra razão para estar aqui, senão para fazer Jesus conhecido, porque é a única coisa que vai ser legal. Então, é entender que hoje você tem a idade que você tem, o tempo que você tem, no lugar que você tem, para fazer Jesus conhecido. Esse é o sentido, né, da nossa vida, do nosso serviço. É por amor por vidas e por amar a Jesus. É entender que o seu campo missionário, né, no quesito missões, o seu campo missionário é o lugar que você está. Então, é você justamente ter isso em mente. Eu estou ali na escola, é para estudar, é para eu ser excelente no que eu vou fazer? Sim, mas é para eu fazer ele conhecido. Existe um objetivo maior, né? Exato. Além disso. Não é só estudar, apesar de que isso faz parte, né? Você tem que estudar. Mas eu tava lendo, por exemplo, aquela coisa de se esconder, aquela coisa Deus me enche pra eu ficar aqui escondidinho, não fazer nada. Cara, isso é você fugir da sua responsabilidade. Sim. Isso é você fugir do seu papel. Isso a gente consegue ver, por exemplo, tem um profeta meio nada a ver, um profeta pequenininho que tem na Bíblia, Elias. Não fez quase nada. Ele orava e descia fogo do céu. Nada ele fazia. Elias, depois de ter matado não sei quantos profetas de Baal, feito aquilo tudo, vai e Jezabel chega para ele e fala assim, ó, eu vou te matar depois de tudo que você fez aqui. E Elias tem medo. E Elias foge para uma caverna. E ele fala assim, ó, Deus, tô com medo. Aí Deus pergunta para ele, por que você está fazendo aí? Ele, não, Deus, só tem eu aqui, ó. Eu tô sozinho. Eu vim aqui para o Senhor me encher, mas para eu ficar sozinho aqui, para não fazer nada. Aí Deus pergunta de novo para ele, o que você está fazendo aí na caverna? Ele fala, não, eu estou aqui para o Senhor me encher porque só tem eu que escuto o Senhor. Então Deus vai falar para ele, não, vai ungir Eliseu, porque o tempo de Elias passou. Elias, depois de ter matado o profeta de Baal, feito tudo aquilo, vai para a caverna, ele foge da responsabilidade dele. Então Deus fala, vai lá, nossa, a palavra é muito forte, mas assim, você não me serve mais, você não é útil mais. Unge Eliseu, vai fazer aquilo que às vezes você passou esse tempo todo de oração pedindo para Deus te usar na sua escola. Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Mas às vezes o que você tem que fazer é se submeter a alguém que Deus já está usando lá dentro. Às vezes o que você tem que fazer é tomar partido daquilo que Deus já falou com você. Porque se a gente só se é cheio para ficar guardando para nós mesmos, que valor isso tem? Que valor tem a gente ficar na nossa caverna, no nosso mundo, a gente se torna inútil. Sim. Né? Então, é um caminho que eu acho. Por quê? Rola muita coisa, principalmente na faculdade, rola muita coisa acontecendo. E tem um perigo muito grande de, se você não está preparado, se a gente não consegue enviar para a faculdade, por exemplo, jovens que estão preparados para lidar com as coisas da vida, eles se perderem nesse caminho. E esse não é o objetivo, cara. A gente tem que enviar jovens que vão abalar a faculdade. A gente tem que sair do ensino médio, o pessoal do EIC tem que sair de lá, não com medo de, nossa, será que ele vai desviar? Mas, cara, esse cara vai destruir para onde ele passar. Esse cara vai ser referência onde ele passar, sabe? E será que a gente tem gerado? Pessoal, será que a gente tem tido esse senso de, nossa, eu não tenho que tabelar por baixo, eu tenho que nivelar por cima. Eu não tenho que nivelar pela água nos tornozelos, não. Eu tenho que ir para aquelas águas que se passam a nado. Aqui a gente vai enviar essas pessoas que estão imersas no rio de Deus, que estão vivendo aquilo ali de verdade, né? E eu penso isso. Eu vejo muito... É muito claro uma diferença de quem, por exemplo, chega na faculdade certo e convicto de quem é e quem chega com problemas de identidade. Sim. Se você chega sem saber quem você é, cara, você é como um vento, cara. Você não consegue... Você vai de um lado para o outro, de um grupo para o outro, de um grupo para o outro, e o ambiente que você está vai te definir. Sim. Então...
Pode falar, por favor. A gente vê muitos exemplos também, não só na universidade, que a gente ainda não chegou lá, mas até mesmo no IF, muitas pessoas que entraram lá realmente conhecendo a Deus e não conseguiram permanecer justamente por falta de firmamento. Tava provavelmente alguma coisa na identidade mesmo e não conseguiram continuar ali, por influência, falta de posicionamento, tudo isso que a gente falou. Sim, exatamente. Você quer falar um negócio aí, amor? Ai, eu esqueci. A gente, frente e caminhando, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma coisa para vocês falarem, que é assim, a gente agora tá falando para uma galera que às vezes tem Wake, que às vezes estuda, tá nessa coisa, quer abrir um Wake, quer começar a pregar o evangelho nas escolas, não só com Wake, mas com a vida. Se vocês pudessem, cada uma de vocês, dar um conselho para essas pessoas, o que fazer, assim, o Melo, eu quero, mas eu não tenho ninguém. Só tem eu na escola, ninguém é crente na escola. Meu, como que eu começo? O que eu faço? Como que eu saio daqui, eu saio desse podcast e eu faço alguma coisa? Eu torno isso verdade na minha vida. Cara, eu acho que, principalmente, você vai ter que ter um amor muito grande por Jesus. Para começar, não tem, como você pregar aquilo que você não vive. Não tem como você querer mostrar amor por vida se você não ama primeiramente o Senhor, que é o amor. Então, é uma vida primeiro de devoção ao Senhor, e a gente vê isso até com Isaías. Isaías, ele tem, acho que em Isaías 6, ele tem uma visão do Senhor no trono, e ali ele vê o Senhor no trono e ele fala, meu Deus, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e eu estou no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram rei, o que eu vou fazer? E o Senhor vai e pergunta algo muito para mim que eu fico assim pensando, quem age? Quem age por nós? Quem que vai? E eu penso que quando a gente tem essa vida, então, de intimidade com o Senhor, aí o Senhor vai falar. Tem um nível maior, que é eu tenho meu tempo, eu tenho meu plano, algum dia eu vou voltar, mas até aí, quem vai fazer o que eu tenho que fazer? Quem vai ser a minha mão? Então, principalmente, tenha uma vida de devoção com o Senhor. Entenda, o Senhor, ele também tem desejos. E você é um servo do Senhor, você está ali a serviço do Rei. Então, pergunte ao Senhor o que ele gostaria de fazer. E, cara, uma coisa que eu aprendi justamente por estar indo para um lugar que eu não queria ir. Se o Senhor ele te envia, ele vai com você. A gente passa por altos e baixos ali no Wake, momentos que a gente fala, não dá mais. A gente passou por um momento muito difícil quando o nosso primeiro líder, que era o Matheus, ele faleceu ano passado. Então, a gente chegou assim no início do ano, a gente olhou uma para a cara do outro e falou, como que a gente vai continuar? A gente vai continuar. Não dá pra continuar. A gente tá sozinha e foi um momento que a gente perdeu muito membro. Então, estou sozinha, o que eu vou fazer? E aí a gente teve que olhar pro Senhor e depender dele novamente. Então, é entender. Se o Senhor te enviou, ele vai com você, independente dos momentos bons, dos momentos ruins. Tem que confiar no Senhor e tem que deixar ele agir através da sua vida. Livinho, você? Como a Maria falou, amar o Senhor e aprender a amar vidas através disso. Porque realmente não tem motivo da gente estar fazendo isso se não for por amor a vidas. E a gente tem a palavra de Deus, a gente tem realmente o Espírito Santo de Deus com a gente e a gente pode apresentar isso para as pessoas. Assim como eu fui encontrada num ambiente em que eu não esperava, eu creio que a gente está ali para fazer a mesma coisa, encontrar pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E nesses ambientes, a gente encontra muitas meninas chorando no banheiro, muita gente tendo crise por conta de provas, e são pessoas que não conhecem o Senhor. E a gente sabe que o Senhor vai estar ali, o Senhor é aquele que realmente vai tranquilizar os corações. Então, creio que a gente amar vidas, entender que a gente tem uma responsabilidade com essas vidas depois que a gente conhece o Senhor. Verdade. Amém. Amém, gente. E só mais uma coisa, então, para essas pessoas, né, que querem, que realmente estão dispostas e entenderam, como que vocês continuaram e perseveraram com os membros e as pessoas ao longo prazo, né? Porque às vezes a pessoa gosta e tal, mas deixa de ir por algum motivo, então, o que fazer, né? Cara, é até a visão da nossa igreja, né? A gente começa falando sobre Jesus, aí a gente traz essa pessoa para uma vida de igreja, a gente tenta levar para o GC e tudo mais, e no quesito Wake, a gente primeiro vê a pessoa, a gente tenta ligar com a pessoa, depois a gente leva para o Wake e tenta consolidar. E foi isso que eu fiz com a Lívia, a gente faz com os outros membros, a gente tem que trazer para uma vida de igreja.
além do evangelismo, vai também a consolidação, que é onde a gente cuida, a gente mostra que tem uma família aqui, vai ter amigos para você. A gente não quer realmente por interesse, porque agora você tem que ir para a nossa igreja, mas realmente mostrar que a gente se importa com ela. Então, além do evangelismo, você levar ela para o Wake, cuida dela, sabe? Tá no dia a dia, realmente está vivendo vida na vida com aquela pessoa. Amém, gente. Ó, e você agora aí, que você tá no ensino médio, você tá no ensino fundamental, você tá na faculdade, cara, procura se já existe uma galera na sua escola, na sua faculdade, que crê em Jesus, que faz um Wake. Se não, cara, se junta com essa galera. Eu te encorajo agora, cara, a fazer isso, mano. A gente precisa se posicionar. E que esse podcast, cara, que esse tempo que você passou aqui com a gente, seja um incentivo, seja um impulsionar de Deus, mano. Seja um acordar para você começar a entender essa responsabilidade que você tem de fazer discípulos onde quer que você esteja. Amém? Então, obrigado, gente. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Naju, vem cá pra você dar um salve também, ó. Vem cá pra você dar um salve. A Naju também é o Wake F. Olha ali a câmera ali, ó. Aê, legal. Gente, vocês então agora oram pra gente encerrar sobre esse assunto também, pra quem tá assistindo, né? Pra que seja empoderado mesmo pra pregar o evangelho dentro das escolas, das universidades. Tem referência? Vai lá, vem você, Lívia. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade, Jesus, de realmente fazer o teu nome conhecido, Senhor. Jesus, eu te agradeço por cada vida, Senhor. Eu oro para que as universidades e as escolas possam estar sendo grandemente cheias do Espírito Santo do Senhor, que realmente, Senhor, nós entendamos que o Senhor tem oportunidade de agir no nosso meio, Deus. Então, em nome de Jesus, tome cada um, Senhor, tome as vidas, Senhor, que realmente nós estejamos dispostos a pregar a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra, Jesus, a levar o Teu Evangelho à frente. Senhor, eu te agradeço e oro para que esse ano seja realmente cheio da presença do Senhor, salvações. Amém. Amém, amigos. Obrigado. Você ficou aqui com a gente até agora. Ah, Naju tá chorando. Naju tá chorando. Olha que bonitinha, cara. Orgulho. Ah, Naju tá chorando, Matheus. Olha só. Que demais. Que isso, que linda. Mas que muito legal. obrigada e a gente espera no próximo Verdade, episódio. compartilha esse podcast aqui, não esquece disso, manda pra galera da sua escola, manda pra galera da faculdade, manda, de verdade. Já começa a evangelizar agora. É verdade, ó, comenta aqui embaixo o que você achou, sugestões que você tem de convidados e temas pra gente falar depois. E até uma próxima, né? Tchau, vocês, gente, tudo de bom.